Olá, pessoal, tudo bem? Eu gostaria de abordar hoje uma polêmica que corre no Congresso Nacional sobre a questão da presidência da Comissão da Mulher, em que a deputada federal do PSOL, Érica Houston, ela, como transgênero, né, ela estaria ocupando uma cadeira de mulher. Ok, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Na verdade, eu penso que esse é um debate atual do culturalismo se sobrepondo a questões elementares da materialidade. Porque enquanto socióloga, e eu trabalho isso diariamente, a gente sabe que apenas 1% da população do Brasil ela fica abocanha, né, 50% da riqueza produzida nacionalmente. Ela detém essa riqueza. Então, o que que isso significa para nós marxistas? Que essa riqueza, ela se constrói a partir da exaustão, né, do trabalho da classe trabalhadora. Ok, isso é uma realidade. Claro que a partir da relação de trabalho a gente cria cultura. No entanto, essa cultura ela tem gerado historicamente muita desigualdade social, muita pobreza, e o que tem determinado isso é a distribuição de bens materiais, ok? E isso, acredito eu, deve ser a preocupação de quem está lá é, governando, né, fazendo as leis neste país. Mas o que é central, acredito eu, para nós mulheres feministas, marxistas, é não perder de vista a questão de classe, preocupada com também a questão de gênero, desde que esse gênero seja construído dentro das leis da questão material, tá? E o culturalismo, ele tem transposto essas leis na medida em que ele considera que simplesmente a transformação de algo material leva a outra realidade e, inclusive, ao fim do sexo, tá? Ao fim do sexo biológico, eu digo. No entanto, a partir de um debate filosófico, a gente sabe que existe uma determinação material para a questão sexual. Isso não mudou. Nós nascemos do sexo feminino ou masculino. E isso, historicamente, tem determinado na sociedade o que é ser homem e o que é ser mulher. No entanto, atribuem a nós, mulheres, um papel de segundo gênero, tá? E as pessoas, homens, e isso é o machismo, tem se usado de vários tipos de violência patrimonial, é, econômica, enfim, uma série de violências para manter o seu poder, tá? Inclusive da violência sexual, da cultura do feminicídio, de bater, assassinar mulheres, tá? Nesses sentidos, isso é uma questão sim cultural, educativa. No entanto, existe a determinação material. Não tem como negar que nós nascemos em corpos diferentes. E simplesmente a transformação desses corpos não determina uma cultura que vá transpor uma condição de origem material. Por quê? Porque se existe um homem que psicologicamente quer ser mulher e altera o seu corpo para isso,
existe essa questão de alteração corporal que vem com hormônios, cirurgias, uma série de utensílios e, por que não dizer assim, até máscaras sociais no sentido da transformação, tá? Isto tem limite, tá? Isto coloca limites, no sentido de que um homem, a não ser que ele implante um útero, e com o avanço da medicina, isso eu não sei, não coloco limites na possibilidade, mesmo assim, ele teria que implantar um útero, tá? Mesmo assim. E isso é um processo que não é natural. A nossa sensibilidade, quando a gente nasce, ela é feminina ou masculina, tá? E a gente vai se construir em cima disso. Outra questão material. As pessoas nascem com seus órgãos digitais determinados por questões biológicas, tá? Se alguém pretende ser mulher ou se alguém pretende ser homem, não basta simplesmente alterar essa realidade com intervenções cirúrgicas, tá? E isso tem limite. E o limite é a própria sensibilidade que cada um passa, tá? Então, ok, se gera cultura, mas mesmo assim é um tipo de cultura diferente, entendeu? Muitas mulheres não têm condições de ficar transformando o seu corpo. Muitas mulheres não têm condições de serem determinadas por questões culturais, tá? E isso é classe. Então, nesse sentido, as mulheres pobres, aqui no Brasil, as negras também, pelo próprio histórico do regime de trabalho e escravidão, seriam as mais prejudicadas pela questão classista, né? Que é o que nos mantém alerta para essa questão de desigualdade. Eu não acredito que essa seja uma das pautas mais prioritárias, tá? Porque, na verdade, do meu ponto de vista, eu tenho toda uma percepção de que o movimento LGBT ele tem interesses entre si, tá? Que eles podem ser contraditórios, ou seja, a realidade de uma mulher lésbica não é a mesma de um homem homossexual, são coisas completamente diferentes, tá? E a questão do patriarcado tem, que é uma construção cultural, tem nos imposto mulheres que nasceram com sexo biológico feminino, tá? Uma série de opressões específicas, tá? Se não for por isso, não faria nem sentido uma comissão da mulher no Congresso Nacional, tá? Porque se a preocupação primeira da sociedade fosse pensar a sua sexualidade de forma completamente transformadora, tá? Então nós viveríamos como ciborgue e seria sexualmente, né? E seria até mesmo o fim do sexo, né? Então nós teríamos uma revolução que eu acredito que nós não estamos nesse ponto de revolução nem cultural, nem econômica, ao contrário, tá? As mulheres têm sido submetidas por uma cultura de opressão
assassinatos, feminicídio, uma série de questões específicas que as têm submetido e as têm mantido numa situação de opressão, tá? Então, acredito, assim, ó, do ponto de vista do feminismo materialista, que a questão do transfeminismo, primeiro, eu não vejo ela como uma prioridade cultural, tá? E não que eu ache que a deputada Érica seja um homem, coisa e tal, mas ela ainda representa interesses do patriarcado, do meu ponto de vista, tá? E ela tá fazendo o jogo da direita e colocando uma série de mulheres a brigar entre si e despriorizando questões fundamentais que deveriam estar sendo tratadas na política brasileira. Então, nesse sentido, eu vejo muita violência simbólica. Hã, por exemplo, eu gostaria de falar uma coisa, que algumas pessoas dizem: "Ah, Belisa, da extrema esquerda". Não me considero, já fui extrema esquerda, tá? Na minha juventude, enfim, não me considero mais extrema esquerda, eu sou de esquerda, marxista, também feminista pela minha formação. No entanto, eu conheço a extrema esquerda e a extrema direita tá aí para quem quiser ver, com o presidente Bolsonaro. E eu acho que estas extremas, elas estão dominando a cena política atualmente para se autopromoverem e para aplicarem políticas extremistas que se encontram nas duas pontas, tá? Então, nesse sentido, eu vejo muita gente se achando libertária, replicando a opressão do patriarcado, tá? Então, assim, ó, eu acho que nós temos questões mais importantes a ser tratadas. Já falei para vocês da questão de classe, né? Dentro da Comissão da Mulher, eu vejo que as mulheres têm uma série de pautas importantíssimas que elas têm que estar se preocupando, tá? E infelizmente essa foi a escolha, mas eu acho que vamos tirar de cena esse culturalismo, porque ele não tem subvertido a matéria e a matéria continua oprimindo. As pessoas não trabalham porque isso é uma questão simplesmente cultural. As pessoas trabalham porque nós temos necessidades físicas, biológicas, materiais, e a gente transforma a cultura, tá? Neste processo. Outra questão que eu gostaria de estar colocando é a questão da violência, tá? Muitas mulheres sobem ao poder e acham que o poder, por ser coisa historicamente masculina, elas têm que se comportar com violência, tá? A gente sabe que a violência ela é real, ela funciona na maioria das vezes. No entanto, a violência ela causa uma cultura também, né? Eu vejo lá as deputadas se ameaçando, chamando de esgoto da sociedade, usando o termo transfobia como se uma posição política crime, né, para pessoas que estão querendo expressar sua posição. Olha, gente, crime para quem queria expressar posição política me cheira muito a questão
da perda de liberdade de expressão, que desde que uma posição política e, a, e não esteja causando nenhum tipo de crime realmente, assassinato, coisas cruéis e absurdas, elas devem ser, não tratar com uma ameaça. Então, assim, ó, as mulheres não precisam ser violentas para se equiparar aos homens, tá? É uma questão de mudança cultural mesmo, que a gente tem que começar por baixo, pela base, pelas nossas relações políticas, dentro do nosso ambiente, tá? Tanto familiar, de trabalho, na política, enfim, nós temos que fazer uma mudança cultural de verdade e não nos perder na cultura na cortina de fumaça do culturalismo. Por isso que eu defendo aqui uma posição do feminismo marxista, tá? Sou a professora Belisa, trabalho no estado do Rio Grande do Sul, e era essa a mensagem que eu queria deixar sobre o debate no Congresso Nacional. Obrigada.